Possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. Amém. Creio eu que nenhum de nós recebeu ainda a porção total do Espírito, que não possa ser um pouquinho mais cheio. Nenhum de nós já atingiu o pleno conhecimento, que não possa aprender mais um pouco. Então que Deus fale contigo. Como o pastor João disse, minha esposa, minha mãe e meu pai estão comigo aqui nessa noite. É alegre também de tê-los aqui. Quero convidar os irmãos para que a gente possa meditar nas Sagradas Escrituras, para abrirem comigo as suas Bíblias em João capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Amém, irmãos. João 1, de 1 a 14, como os irmãos sabem, nós estamos passando por um período extremamente complicado no nosso país, né? Esse período está ligado a uma dificuldade no que diz respeito à política. Nós vivemos uma séria crise política, vivemos uma séria crise na área da saúde, vivemos uma séria crise econômica, né? Três coisas que têm tirado o sono de muita gente. E nesses momentos, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos dê uma correta visão do que é a nossa vida, do que nós somos, de quais são as promessas que Deus tem feito para mim e feito para você. A grande verdade é que o momento que nós vivemos, fica até difícil de sabermos o que é verdade e o que não é verdade, né? São tantas notícias falsas criadas para atingir A ou atingir B, né? A saúde, louvado seja o Senhor, nós estamos avançando, graças a Deus, no que diz respeito à pandemia. Os casos e principalmente as mortes são cada vez menores. O reflexo da pandemia chega no que diz respeito à economia e nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e entender onde e em quem nós devemos colocar a nossa esperança. João capítulo 1, do versículo de número 1 a 14, os irmãos podem acompanhar a leitura, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra, Pai amado. Queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra no nosso coração, que o Senhor encontre em nossas vidas, Pai amado, terra boa, Pai. Que a Tua palavra gere frutos, Pai, no nome de Jesus. Sabemos que a Tua palavra serve para nos instruir, para nos exortar, para nos encorajar, para nos animar. Então, Deus amado, que ela se faça viva em nossas vidas nessa noite. Nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 1969, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, fez a seguinte declaração. Ele disse na ocasião: esse é o dia mais importante para a humanidade. Esse homem, referido então pelo presidente Richard Nixon, esse dia foi o dia em que o homem colocou os pés na lua. Um homem chamado Billy Graham, um grande evangelista do século XX, reagiu a essa afirmação de Nixon dizendo o seguinte: o dia mais importante para a humanidade não foi o dia em que o homem pôs os seus pés na lua, e sim o dia em que Deus pôs os seus pés na terra. Irmãos, como é linda essa afirmação feita pelo evangelista Billy Graham. É extraordinariamente confirmado pelas Escrituras. Em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27, Salomão diz, ou questiona, de fato, habitaria Deus na terra? No texto de João que nós acabamos de ler, o evangelista traz uma resposta
positiva ao questionamento feito por Salomão no versículo de número 14, onde ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, inúmeras foram as profecias que apontavam para a vinda do Messias. E louvado seja o Senhor, porque todas elas se cumpriram de forma plena. O servo sofredor de Isaías, capítulo 53, saiu das páginas do papiro e entrou então de fato para as páginas da história. Irmãos, ao habitar entre nós o próprio Deus na pessoa do Senhor, quando colocou os seus pés na terra, fez isso a fim de trazer esperança para mim e para você. E isso, irmãos, tem que nos trazer uma correta compreensão do que é a nossa vida. Isso tem que nos trazer uma correta compreensão de onde nós depositamos a nossa esperança. Se a nossa esperança está na política, irmãos, nós seremos o mais infeliz de todos os homens. Se a nossa esperança está no recurso que temos, nós seremos infelizes. Se a nossa esperança está na nossa saúde, a infelicidade nos aguarda. Agora, irmãos, se depositarmos a nossa esperança em quem de fato deve tê-la, sem dúvida nenhuma, um presente nos aguarda. E nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. E sobre essa esperança, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a única e verdadeira esperança para a humanidade, que é Cristo. Esse texto que nós lemos traz pelo menos duas afirmações sobre Cristo, nas quais nos levam a de fato depositarmos a nossa esperança naquele que deve ser a nossa única esperança. A primeira coisa que João levanta e nos traz aí, essa primeira afirmação, essa primeira verdade sobre a pessoa de Cristo, vai falar sobre a sua divindade. Vivemos também um contexto, irmãos, na verdade não só o contexto em que nós vivemos, isso vem desde o começo da história, onde as pessoas questionam, né? Quem é esse tal Cristo, esse tal ungido de Deus que nós cremos? Alguns afirmam que Jesus era só Deus, outros afirmam que Jesus era só homem, uns afirmam que Jesus era um fantasma. E quando nós lemos as afirmações de João aqui no capítulo 1, de 1 a 14, ele nos ajuda a entender quem Cristo é. E a primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos é sobre a divindade de Jesus. Sobre a sua divindade. João declara logo no início do seu evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa expressão feita por João no princípio, ela nos leva ao primeiro livro da Bíblia, ao primeiro capítulo, ao primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso, irmãos, tinha por finalidade nos lembrar da pré-existência eterna e divina do Verbo citado por João. Confirmada sem dúvida nenhuma no versículo 2 e 3. Ele estava no princípio. Ou seja, Jesus estava na criação. O versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, Cristo é desde o início. Ele sempre existiu. Jesus não é desde que ele nasceu, há 2000 e poucos anos atrás, não. E sim desde a eternidade. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses no capítulo 1, versículo 1,15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele, para ele, nele tudo subsiste. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 1:10, vai acrescentar: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus sempre existiu, ele é eterno. E João ainda diz mais: no princípio era o Verbo. Irmãos, o Verbo é a palavra que faz acontecer, o Verbo é a ação. E se nós formos voltar ao Gênesis, como na criação, no capítulo 1, versículo 3, o Verbo que tudo cria, Deus disse que haja luz e houve luz. Por isso, irmãos amados, Jesus é a palavra, o Verbo de Deus que está presente desde o princípio. Jesus é o Verbo, esta é a sua identidade. E isso, irmãos, significa que Jesus é a própria palavra de Deus que toma a forma da carne humana e revela plenamente a face do nosso Pai. Jesus declarou em João 14:9 que quem o vê também vê o Pai. João continua dizendo que o Verbo estava com Deus. Irmãos, esse estar com Deus no grego nos dá uma ideia de estar face a face, o que nos revela uma intimidade,
o que nos revela uma cumplicidade entre o Pai e o Filho. Existia uma harmonia entre eles. João não para por aqui. O princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui está a declaração na qual nós devemos nos firmar. Jesus não é apenas o Verbo de Deus. Jesus não é apenas a palavra de Deus. Jesus não estava apenas com Deus. Jesus é o próprio Deus. Irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele tem vida em si mesmo. O versículo 4 diz que a vida estava nele. Irmãos, a vida provém do nosso Salvador. Portanto, quando nós observamos a divindade de Cristo, nós podemos afirmar que Jesus é a verdadeira esperança de vida eterna. Jesus é a verdadeira esperança de vida eterna. Eu sei, irmãos, que vocês já ouviram isso em outras oportunidades. A gente pode ajuntar o maior número de bens possíveis. Quando a gente for embora, não vai levar no caixão. Todo mundo diz isso. A nossa expectativa, a nossa esperança, no que diz respeito à vida eterna, tem que estar pautada em Deus. Irmãos, com todo o temor do mundo, se existe um destino para todo homem, é a morte. Enquanto o Senhor não voltar, todos os homens vão experimentar esse fim. Precisamos crer que Cristo é a verdadeira esperança de vida eterna. Irmãos, muitos são os que têm perdido a esperança. Muitos são os que têm uma esperança em uma virada radical nas suas vidas. Por isso, quando nós observamos as pessoas, irmãos, a gente vê que algumas pessoas firmam a sua esperança em uma virada financeira. Pessoas que sonham, por exemplo, em ganhar na Mega Sena. Pessoas que têm esperança de repente, acertar em um grande negócio e se tornar um grande empresário. Pessoas que têm esperança de repente, ser um profissional conceituado. Às vezes, alguns irmãos e algumas pessoas que só têm esperança de sobreviver em um mundo tão caótico, com valores tão invertidos. Irmãos, essa esperança está pautada em coisas materiais. Desde o começo dos tempos, o homem tem buscado entender qual é o sentido da vida. Com isso, muitas pessoas têm buscado a felicidade e têm encontrado a infelicidade. Irmãos, nós precisamos proclamar, porque nós temos a verdadeira felicidade. Nós temos a verdadeira esperança, a verdadeira alegria. E no contexto em que nós vivemos, irmãos, a realidade atual é que muitos já perderam a esperança. Muitas pessoas não acreditam em mais nada. Muitas pessoas estão céticas. Talvez os irmãos já possam ter tentado conversar com alguém a respeito de Cristo e de Deus. E talvez tenham recebido uma negativa, com relação até a ouvir sobre isso, dizendo que não acreditam mais. As pessoas estão assim, irmãos, por causa da complexidade do mundo, porque tudo é incerto, tudo é obscuro. Para muitos está tudo perdido. Muitas pessoas têm sofrido decepções na vida conjugal, na vida financeira, na vida relacional, na vida profissional, até mesmo irmãos que têm sofrido desilusões, tristezas, decepções na vida espiritual. Se nós formos pensar nos filhos dessa igreja, tenho certeza que os irmãos mais antigos aqui vão se lembrar de alguns que ficaram pelo caminho. Irmãos que se decepcionaram, pessoas desiludidas com tantas decepções que afirmam que acabou a esperança. Meus irmãos, o que é certo é que essas pessoas têm depositado a esperança na pessoa errada, no lugar errado ou na coisa errada. A nossa esperança, irmãos, deve ser colocada no que é correto. Essas pessoas vivem na escuridão das trevas e essa escuridão tem encoberto a esperança. Irmãos, viver em trevas é o mesmo que existir sem Deus. É equivalente à morte eterna. Porém, o texto que nós lemos nessa noite nos diz no versículo 4 e 5, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, e esta luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Irmãos, uma conclusão simples que podemos chegar nessa noite é que a solução para a obscuridade, que produz medo, que produz incertezas, decepções, angústias, que produz a morte eterna, a solução, irmãos, está somente na pessoa do nosso Salvador, Cristo Jesus.
Ele é a verdadeira luz, a qual ilumina todo homem. Não apenas ilumina, mas ilumina trazendo vida. Precisamos firmar nossa esperança na vida que emana de Cristo. João, no capítulo 10, versículo 10, diz: porque Ele veio para termos vida e vida em abundância. O maior presente, irmãos, que o homem pode receber é a vida eterna. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós só encontramos, irmãos, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo eterno. Essa vida eterna, irmãos, não pode ser comprada, muito menos merecida. Conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, 8, 9, é um presente. O apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Herdamos essa vida pela fé. Não uma fé, irmãos, subjetiva, não um conhecimento no que diz respeito a entendermos que Deus existe. Porque se nós formos conversar com outras pessoas, muitas são as pessoas que acreditam que existe Deus. No entanto, não são todas as pessoas que têm um relacionamento com o Pai. Não são todas que de fato conhecem a verdadeira esperança. Por isso precisamos entender, irmãos, que a nossa fé não pode ser uma fé simplesmente temporal. Precisamos crer, irmãos, que nós herdamos a vida eterna pela fé, que é uma fé salvadora, que é confiar, confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador para a nossa salvação. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí João vai dizer, no texto que lemos no versículo 12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, o nome de Jesus é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso nós podemos chegar à conclusão que Cristo é a verdadeira esperança de vida eterna. Sem Jesus não existe vida eterna. Uma segunda verdade que eu queria compartilhar e pensar com os irmãos nessa noite diz respeito à humanidade de Cristo. Primeiro nós pensamos um pouco sobre a sua divindade, e agora eu queria pensar com os irmãos sobre a sua humanidade. Irmãos, não obstante de Jesus ser divino, ele era também humano. No plano de Deus para a nossa salvação, o Salvador deveria ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós temos aqui algo que às vezes é um pouquinho difícil da gente conseguir entender. Nós falamos muito na igreja sobre o estado de humilhação de Cristo. Quando foi que Cristo se humilhou? Cristo se humilhou somente na cruz? Não. A humilhação de Cristo começa quando Ele encarna. Porque nós estamos aqui afirmando essa noite que o próprio Deus se fez homem. Então Ele precisou de abrir mão de alguns benefícios que Ele tinha, questões ligadas à sua glória e seu poder, e fazer homem como nós também somos homem, tendo a potencialidade de ser morto, assim como foi. Eu não sei explicar muito bem, meus irmãos, por que Deus disse que tinha que ser assim, mas Ele disse. Homem e Deus. Berkhoff vai dizer o seguinte sobre a divindade de Cristo: desde que o homem pecou, era necessário que o homem sofresse a penalidade. Além disso, o pagamento da pena envolvia sofrimento de corpo e alma, sofrimento cabível somente ao homem. Era necessário que Cristo assumisse então a natureza humana, não somente com todas as suas propriedades essenciais, mas também com todas as suas debilidades a que está sujeito. E assim devia descer às profundezas da degradação em que o homem tinha caído. Portanto, João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amados irmãos, aqui está a expressão do dia mais importante para a humanidade. O dia em que Deus pôs os seus pés na terra. Irmãos, ao pôr os seus pés na terra, Jesus trouxe consigo a verdadeira esperança. Os nossos irmãos que viveram no período do Antigo Testamento,
Eles tinham uma esperança em algo que eles esperavam acontecer. Eles confiavam nas palavras, nas profecias, nas promessas. Algo que ainda aconteceria. Cristo trouxe com ele a esperança, colocando os seus pés na terra. Meus irmãos, a esperança já existe. A Bíblia diz que na terra não havia nenhum justo sequer. Ninguém que fosse capaz de salvar a si mesmo. A palavra de Deus afirma que o homem é um pecador. Nós já lemos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, irmãos, Deus é misericordioso. Deus não quis nos punir com a morte porque Ele é amoroso. Ele é gracioso. Mas, irmãos, é bem verdade que Ele também é justo. Muito tem se dito no nosso tempo sobre um Deus que é 100% amor. E, meus irmãos, eu vou dizer mais. Deus não é só 100% amor. Deus é infinitamente amor. Se existir um número maior para extrapolar o 100%, Deus é. Assim como Ele também é santo, assim como Ele também é justo. O problema é que as pessoas têm pregado o amor de Deus e têm se esquecido dos outros atributos. Deus também é justiça. E por isso, irmãos, de alguma forma Ele precisava punir os nossos pecados. Aqui está o grande problema da humanidade. Por um lado, Deus amoroso e misericordioso. Um Deus que não quer punir os nossos pecados. Por outro lado, é dever punir e nos mostrar o caminho. Como um pai, irmãos. Eu sei que os irmãos aqui que são pais dificilmente devem gostar de corrigir os seus filhos usando de força. Eu sei que não deve ser agradável. E aí, irmãos amados, é que a graça de Deus é revelada através de Cristo. Resolvendo de uma vez por todas esse problema. Ele enviou o seu Filho ao mundo, conforme João diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, Ele não era carne, Ele se fez, Ele se tornou, e se tornando forma humana, tabernaculou entre nós. Aos Filipenses, no capítulo 2, 6, 7, Paulo diz: Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Portanto, irmãos, diante da humanidade de Cristo, nós podemos afirmar que Cristo é esperança de redenção. Cristo é esperança de redenção. A vida de Jesus já tinha sido anunciada desde a queda de Adão. Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, vai falar sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Irmãos, inúmeras profecias do Antigo Testamento foram prometidas. Todas foram cumpridas de forma maravilhosa. O modo como Cristo nasceu, viveu, sofreu, morreu, nascer em uma manjedoura, o seu sofrimento, a sua morte, ter os seus ossos quebrados, as suas vestes rasgadas, ter sido crucificado. Irmãos, tudo isso foram profecias feitas 600, 800, 1000 anos antes do nosso Salvador colocar os pés na terra. E tudo se cumpriu rigorosamente. No texto que nós lemos, nós vemos o cumprimento de duas promessas em Isaías. Primeiro, em Isaías 43 diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas do Senhor. Depois, João 1,6, que nós lemos: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Versículo 7, esse veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Profecia cumprida. Isaías 45 diz: A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá. João capítulo 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Ele veio trazer luz a um mundo que estava em trevas. Jesus veio para um povo específico, mas esse não o recebeu. A boa notícia é que João diz: Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vinda de Cristo nos proporcionou a redenção. Em Cristo nós somos redimidos. Lucas 1,68 diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Irmãos, Jesus é o Deus homem que viveu nessa terra,
que padeceu das mesmas intempéries que nós padecemos, até pior, irmãos. Jesus sabe muito bem o que nós passamos. Como homem, ele foi tentado, diferente do que Adão fez lá em Gênesis. No entanto, ele não sucumbiu às tentações. Como nós lemos nas Escrituras, ele se angustiou no Getsêmani, ele perturbou-se em espírito, ele se entristeceu, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele foi oprimido, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, ele foi traído, desprezado, foi caluniado, difamado, ele foi humilhado e sofreu na sua própria pele as marcas da crueldade humana. Ele foi julgado, condenado, abandonado e morto. Depois que Cristo morre, durante os 3 dias antes da ressurreição, os discípulos estavam no caminho de Emaús e eles já tinham perdido a esperança. Lucas 24, 21 diz: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Uma esperança desvanecida. Aqueles homens perderam a fé. Irmãos, eles não estavam errados em esperar a redenção em Jesus. Aqueles homens estavam errados quando abandonaram a esperança. Porque, irmãos amados, nós sabemos que aquele era o 3º dia. E que naquele momento a esperança que havia se perdido estava renascendo. Que a morte não conseguiu contê-lo. Que ele estava ressuscitando, que ele estava vivo. A fim de lembrar aqueles irmãos e nos lembrar que ainda há esperança. Há esperança, irmãos, porque haviam contemplado a glória de Deus. Há esperança porque Ele é o próprio Deus que se encarnou, que trouxe a verdadeira esperança de salvação, que trouxe a esperança de redenção. Irmãos, em Cristo nós somos redimidos, porque conforme as palavras de Paulo em Colossenses 1,13, Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, jamais podemos perder essa esperança. É nela que devemos estar agarrados. Ele nos garante vida eterna. Irmãos, nós precisamos nos agarrar nessa verdade e anunciar essa verdade. Jesus não é somente a esperança de vida eterna, a esperança de redenção, como também nos deu esperança do seu retorno. Eu não sei qual é a posição dos irmãos, mas quando eu vejo alguém descrente no que diz respeito à volta de Cristo, eu paro e reflito sobre todas essas coisas que nós vemos nessa noite, todas as profecias que foram feitas no Antigo Testamento, e eu penso, não é possível que isso cumpriu de forma tão fiel. Ele vai voltar, irmãos. Ele disse em João 14,3: Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Irmãos, o caminho é Ele mesmo, os seus ensinamentos, o seu exemplo de vida, a sua piedade, a sua compaixão, o seu amor, a sua entrega. Diante disso, irmãos, nós não podemos deixar de pensar qual foi a realidade para a qual nós fomos criados. Como o apóstolo Paulo diz, se a nossa expectativa está na vida nessa terra, nós seremos o mais infeliz de todos os homens. Porque Deus nos criou para outra pátria, a pátria celeste. Aqui nós somos forasteiros, somos estrangeiros. Aqui nós somos embaixadores do Senhor e precisamos viver como tal. O mundo, irmão, se desespera, se confunde, se perde, porque não sabe o caminho. Porque não conhece a verdadeira esperança que transforma, que nos firma e nos conduz à vida eterna. Irmãos, muitos são os que já perderam a esperança da volta de Cristo. Infelizmente, muitos estão como os discípulos no caminho de Emaús, totalmente desorientados, totalmente sem rumo, sem perspectiva. Muitos, infelizmente, já jogaram a toalha, já desistiram da caminhada. Muitos estão abandonando o arado, irmãos, e estão voltando-se para trás.
Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Irmãos, é tempo de colheita. Os campos estão brancos. Aquele, irmãos, que põe a sua mão no arado não pode olhar para trás. O livro de João foi escrito, irmãos, com um propósito evangelístico, a fim de mostrar que Cristo é a verdadeira esperança. Foi escrito também a fim de fortalecer, contribuir para o amadurecimento na fé daqueles que estão se comprometendo com o Senhor. Portanto, o que deve estar presente nos nossos lábios sempre é que Cristo é a verdadeira esperança. Essa esperança, irmãos, deve ser anunciada por mim e por você. Anunciar Cristo como a verdadeira esperança, irmãos, não deve ser para mim e para você um fardo. Pelo contrário, se for para Jesus usar alguém para anunciar a verdadeira esperança, nós devemos ser os primeiros a levantar a mão e dizer: Cristo, me use a fim de anunciar as verdades do seu Evangelho. Esperança, irmãos, para o perdido, porque nele encontramos a salvação, a remissão, a graça de Deus. Esperança para os que caminham e creem nele, porque ele prometeu voltar e buscar a sua igreja. Jesus é a verdadeira esperança, irmãos. Nós precisamos viver de acordo com a esperança que nós temos. Talvez você aqui nessa noite, e infelizmente muitos irmãos têm levado a vida dessa forma. Muitos, infelizmente, não têm caminhado como o servo do Senhor deveria caminhar. Nós precisamos testemunhar dessa esperança em todos os lugares. Irmãos, eu creio que alguns aqui convivem em ambientes onde nem todos são cristãos. Talvez na nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, como nós temos testemunhado. Tem uma frase, eu digo lá na igreja com frequência, que eu não gosto muito, mas que tem um fundo de verdade. Alguém certa vez disse: pregue, se necessário, use palavras. Essa frase tem muita besteira, porque a gente, para pregar, precisa de palavras. Mas existe uma grande verdade no que diz respeito ao nosso testemunho. Irmãos, muitas vezes nós não estamos testemunhando da esperança que temos. As pessoas olham para mim e para você e têm vontade de ser como nós somos. Porque eu estou dizendo nessa noite, a nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está em candidato A ou candidato B. A nossa esperança não está na crise da saúde. Se nós tivermos que morrer, irmãos, que seja para a glória do Senhor. A nossa esperança não está no nosso sustento. Porque conforme as palavras do salmista no Salmo de número 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Conforme as palavras de Tiago, irmãos, não existe provação que não tenha um fim. Ainda que o nosso fim seja a morte. Se for a morte, irmãos amados, nós gozaremos da presença do Pai eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, Jesus é a esperança de vida eterna, de redenção. E Jesus nos deu esperança no seu retorno. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por